Olá, o pessoal começando a chegar na nossa live da quarta-feira, nossa live de tricô. Vão me dizendo daí onde vocês são, quem está aqui hoje comigo, pra gente tricotar um pouquinho, conversar um pouquinho. Hoje o nosso tempo aqui já não tá a mesma coisa que a semana passada. Semana passada eu estava... Simone, boa tarde. Semana passada a gente estava um calorão aqui, agora hoje está frio. Então o nosso tempo tá muito doido, né? Oi, Dandara, Keila, boa tarde, meninas, Laurinda, Simone de Betim, olha só, Rosângela de São Paulo, como é que tá aí, gente? Diz pra ir pra cima tá mais quente que aqui, né? Aqui no sul tá bem friozinho hoje. Águas de Lindóia, maravilhoso, estive em Águas de Lindóia já, maravilhoso, gente. Boa tarde, Alice, Alessandra, Rosângela. Então, hoje a gente vai tricotar uma almofada. Eu vim mostrar para vocês hoje um modo que eu gosto bastante de fazer. Às vezes pode ser que ele demore um pouquinho mais, mas é mais tranquilo de tricotar no tamanho que eu quero, pelo menos eu acho. E ela já fica pronta, né? Não preciso unir duas partes. Boa tarde, Zélia, Edna. Olha, o pessoal do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, que delícia! Logo, agora a gente já tá na primavera, né, gente? Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso olhar das modas agora, porque a roupa a gente tem que começar a fazer agora já roupas mais leves. Então, a gente vai começar, eu fiz já semana passada, né, a peça de decoração, e hoje de novo. Então, semana passada, aliás, nem foi decoração, foi uma bolsa que eu fiz, né? E hoje eu vim com uma almofada. A gente vai trabalhar com um fio Java, não sei se vocês conhecem esse fio, ele é bem gostoso de trabalhar, tá? E ele tem as cores mescladas, aqui a gente tem os tons marrom, né, mostarda, e esse aqui é a cor 8897, tá? Então, ele é um fio grosso, a gente trabalha com uma agulha 8 e fica super gostoso de trabalhar, porque ele é bem rápido, né? E a gente pode usar a criatividade para decorar a nossa casa, para presentear alguém, né? Fazendo as capas de almofada. Às vezes as almofadas também já estão, né? Como eu digo, para lá de Bagdá, já estão viradas umas coisinhas bem ruinzinhas, e aí a gente pode renovar. Ou faz o enchimento, ou compra um enchimento. Olha, uma gaúcha de Horizontina, Alice. A gente faz o enchimento. No meu caso aqui, eu fiz hoje, porque era uma almofada que não é um tamanho padrão, que eu fiz para mostrar para vocês. Mas, normalmente, eu compro as almofadas de 40 por 40 ou 45 por 45, quando eu acho, né? Não é sempre que eu consigo achar aqui em Porto Alegre. E, às vezes, também o valor não vale a pena, né? O Java, Laurinda, eu acho maravilhoso de trabalhar. Eu também tenho uma peça que eu já fiz, uma blusa mais comprida, assim, para usar com legging, né? E eu gosto bastante, é um fio bem gostoso. Oi, Dandara, a Laurinda, Flávia. Então, com um novelinho, eu fiz a almofada, tá? Ela é uma almofada com um tamanho e um formato diferente, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu nem terminei pra mostrar pra vocês como eu termino. Deixa eu ver se assim vocês conseguem ver, ó. Ela tem 50 centímetros aqui de largura por 20 centímetros de altura, ó. Tá? Então, ela fica como se fosse um travesseirinho. Se vai arrumar a cama, pode colocar, né, em cima das almofadas maiores, ou no sofá em cima das almofadas maiores. Mas para quem gosta de deitar no sofá, uma almofadinha assim também fica bem gostosa. Olá, Cesioneide, a Nina, mais uma gaúcha de Uruguaiana, da fronteira. Colombo, gente, ó, Colombo no Paraná, mais um lugar muito legal. Aqui, ó. Então, eu fiz, ó, tá? Eu tinha um algodão cru em casa, passei na máquina, né? Botei o plumante, enchi de plumante e do tamanho que eu queria a minha almofada. Então, foi essa aqui. Fiz isso depois de ter tricotado, tá? Porque eu acho mais fácil, porque às vezes o tricô acaba dando uma diferencinha quando a gente faz, então é mais fácil. Uma dica pra vocês, sempre façam a capa bem justinha, tá? Que ela fique assim na hora que a gente... faça, que a gente pegue ali, essa capa tem que ficar justa, porque ela acaba surgindo, laceando, como a gente fala aqui, tá? Que ela abre, ela esgaça um pouquinho. E aí a almofada perde o seu formato, né? E aí fica mais difícil. Então,
Eu uso tricô, gente, eu uso direto tricô. Eu gosto muito de tricô, Maria. Amo tricô pra mim. Eu faço um pouco de cada coisa, tá? Mas o tricô é o meu forte, é o que eu gosto. Por isso, agora eu tenho puxado muito o tricô pra área de acessórios e de decoração. Porque eu acho que a gente não precisa viver só do crochê, né? Tem gente que prefere o crochê, mas quem gosta do tricô vai ter sempre como ficar acompanhado do tricô, fazendo arte que gosta e deixando a casa enfeitada, a gente arrumada, presenteando as pessoas. Então, é usar o que a gente sabe fazer. Tudo que a gente faz em crochê, a gente pode fazer no tricô também. Olha, Laurinda, que legal, compra sempre no Bazar Horizonte, é isso aí. Bazar Horizonte é tudo, né? Então, aqui quem me pediu a cor, ó, é a cor 8897, tá? Ele é uma mescla de tons de marrom, clarinho e o mostarda. Então, ele fica uma combinação bem legal. Vou mostrar aqui a capa pra vocês, ó, sem o forro, tá? Sem o recheio, que nem eu digo. Ela é feita aqui, ó, inteira, tá? Mas não numa... Eu vou usar agulha circular pra mostrar pra vocês, porque pra não bater na mesa, mas na realidade eu fiz ela numa agulha reta, tá? Então, eu coloquei os pontos. E eu vou mostrar pra vocês como a gente faz isso. Essa mesma fórmula aqui, que eles chamam de... Alguns chamam de barra dupla, né? Porque ele fica fechado. Então, quando tu vai tricotando, tu tem que ir puxando pra ver se não ficou nenhum pontinho preso. Oi, Wanda, quanto tempo? Fazendo essa técnica, a gente pode fazer meia, a gente pode fazer bolsa, a gente pode fazer várias coisas que a gente queira que fique fechado, mas não quer usar uma agulha circular, não gosta de usar uma agulha circular, ou sei lá por que motivo, né? Ou não tenho aquela minha agulha circular na mão, do tamanho que eu preciso. Então, a gente pode trabalhar nessa técnica aqui, da barra dupla, que nada mais, nada menos do que um acabamento também dá, né? A mesma coisa que a gente usa nos acabamentos aqui da gola, que eu uso, né? E que eu uso para fazer, às vezes, embaixo também, né? No início ali da peça. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar um pouco, né? Para vocês verem. Sandra, assim, ó, só uma explicação, então vamos dar um parênteses aqui para te explicar isso. O top-down, ele não existe avesso, tá? Ele é sempre feito no direito. Então, por isso a gente usa praticamente o ponto meia, certo? O que que acontece? Quando eu quero fazer um ponto fantasia no top-down, eu preciso modificar a minha receita. Por exemplo, uma receita, a primeira carreira, que é o lado direito, é todo trabalhado, certo? O lado do avesso, tu faria em tricô numa agulha reta. Então, tu tem que fazer em ponto meia na agulha circular, tá? Sempre trocar a carreira do avesso, inverter o ponto. Onde é tricô, fazer meia. Onde é meia, fazer tricô, para que ele fique no desenho que tu queres, tá? Então, primeira coisa, faz a mudança da tua receita e faz a amostra para ver se tá dando certinho como vai ser. Mas isso aí é um outro tema que, quem sabe, depois a gente pode vir a conversar aqui. E se tu tiver dúvida também pode entrar em contato comigo que eu te respondo, tá? Não, a agulha circular é uma questão, Maria, eu acho muito de adaptação, tá? Eu uso muito a agulha circular por vários motivos. Não pesa o trabalho no meu braço, né? Eu tenho a facilidade de poder tricotar em qualquer lugar sem bater em nada e nem em ninguém. É um tricô que fica mais fácil de botar dentro de uma bolsa e carregar para onde tu quiser. E não precisa, né? Costura. Tá? Então, que pra mim, assim, ó, é a melhor coisa, é eu não precisar de costura, porque às vezes a gente já termina, já tá pronta a peça. Porque o que acontece normalmente? As pessoas fazem a peça e deixam ali pra costurar depois e ali fica, né? Então, não, vamos fazer e vamos terminar. Mas a gente vou mostrar aqui pra vocês que com a agulha reta a gente também consegue fazer. Mas, neste caso, vou usar a circular apenas para que vocês entendam o que eu estou falando, certo? Então, eu vou virar minha câmera para vocês poderem me acompanhar. Só virar aqui. E vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que a gente vai conversando daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, só para não bater na minha mesa, uma agulha circular, mas eu vou usar ela
como se eu tivesse com 2 agulhas retas, certo? Eu coloquei aqui 40 pontos, tá? 40 pontinhos na agulha. Então, como é que eu vou fazer para que ela fique igualzinha àquela almofada ali, que depois a gente vai costurar para vocês verem? Eu vou fazer o meu ponto meia, normalmente, e o que seria o meu ponto tricô, porque ele é 1/1 por 1, na realidade, essa primeira carreira, e todas as outras, eu vou passar o ponto tricô sem fazer com o fio virado pro meu corpo, certo? Ponto meia, normal, fio, como se eu fosse fazer o ponto tricô, o fio pra frente. Ponto meia de novo. E aí, eu venho, ponto tricô, sem fazer com o fio. O fiozinho, ele tem que ficar escondido, por isso aqui pela frente, tá? Pela frente, não. Pro lado do corpo, o fio, porque senão ele vai aparecer depois, e eu não quero que ele apareça. Então, ó, ponto meia, normal, e o ponto tricô vai ficar aqui. Com isso aqui, eu já tô fazendo os 2 lados, o lado de lá e o lado de cá. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando o ponto meia, é o meu lado de cá. Do outra carreira, eu vou trabalhar o ponto meia lá. E aí, eu vou passar o tricô sem fazer. Então, ele vai ficar como se eu estivesse fazendo uma carreira a cada 2 trabalhadas. Mais ou menos isso para vocês entenderem. A explicação é um pouco mais complexa, mas vocês vão ver que fazer não é tão complicado assim. Muita gente até deve fazer isso e não se dá por conta de que existe essa possibilidade de se fazer as coisas dessa forma, tá? Ó, então, ó, sempre faço ponto meia e passo meu tricô sem fazer. Faço ponto meia e passo meu tricô sem fazer. Sempre, gente, o cuidado de não fazer o ponto tricô, tá? Porque o que que acontece? Se eu fizer o meu ponto tricô, ele vai pegar o fio e vai trabalhar. Então, eu vou ficar com aquele trabalho com um ponto preso, né? E se eu cortar, eu desmancho meu tricô. Então, eu não posso cortar aquele fio, eu não posso deixar ele rebentar. Eu preciso que ele trabalhe sempre. Vamos ver aqui. Ó, o pessoal que gosta da agulha circular. Ah, obrigada, Sandra. Ó, e aqui eu venho, ó. Ponto meia. Fazendo aqui umas 4 carreirinhas, a gente já tem noção de como tá ficando, se tá ficando certo ou se tá ficando errado, tá? Ó, vim aqui, terminei, vou passar o meu ponto tricô sem fazer. Virei. Ó, então, aqui, ó, tá o ponto que eu fiz lá em meia e o ponto tricô aqui é o que eu passei aqui, ele tá em meia. E aqui o tricô que eu fiz em meia lá do outro lado. Então, agora, começo de novo. Meu primeiro ponto é o meia, faço ponto meia e passo meu ponto tricô sem fazer. Ó, sempre com o fio da mesma posição, tá? Ah, Lisandra, mas eu não quero fazer uma almofada lisa. Podemos fazer de outra forma, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Mas eu acho que isso aqui é interessante quando a gente tem esses fios trabalhados, porque a gente começa a fazer pontos trabalhados e esses pontos acabam nem aparecendo, né? No fio, porque o fio é escuro, é trabalhado, então essa técnica aqui deixa um trabalho bonito. Não vai ter aquele problema também de quem diz, aí o meu ponto malha é imperfeito. Aqui não acontece isso, tá? Que a gente vai trabalhar sempre em ponto meia. Como se estivesse fazendo numa agulha circular, mas não. A gente vai estar sempre fazendo, ó, ponto meia. E passando o ponto tricô sem fazer. Todas as carreiras, tá? E aí, daqui a pouquinho eu já consigo mostrar pra vocês como isso acontece. Sempre tendo cuidado, tá, gente? Olha se não tá ficando nenhum fio
preso, porque se tiver, a gente pode desmanchar aquele ponto ali com todo cuidado e arrumar somente aquele ponto. Se não, tem que desmanchar tudo. Então, de novo, ponto meia e passo o tricô sem fazer, ó. Tá? Ainda bem que essa parte do fio aqui é claro, vocês conseguem enxergar melhor, porque na parte do fio mais escuro fica um pouquinho mais complicado de vocês verem. E essa almofada ali, de 50 centímetros de largura por 20 de altura, sobrou fio, tá? Não usei todo o fio para fazer ela. Então, é uma técnica que rende também o fio, né? E já sai prontinha. Quem souber fazer o grafting, pode costurar com grafting. Quem não sabe, né? Faz, arremata e faz a costura com ponto invisível, que também vai dar. Ah, pessoal, às vezes acontece, Maria, de comprar material errado, né? Mas a gente tem que aprender, né? E aprende errando muitas vezes, então é isso aí mesmo. Mas a compra do material também é muito uma questão de adaptação de cada um, gente. Tem gente que não gosta de trabalhar com determinado material, né? Algumas não gostam de plástico, outras não gostam de metal, outras não gostam de madeira. Então, é muito questão de adaptação. Outras pessoas preferem apenas trabalhar com agulhas e fios finos, outros tanto faz. Então, é muito do gosto de cada pessoa também que vai tricotar. Ó, até o último aqui, ó, só não faço. Olha como ele fica, ó. Aí, uma outra dica que eu não sei se vocês viram, eu tô usando o fio Java, Fátima, tá? Esse aqui, ó. Java na cor, vamos achar aqui, 8897, tá? Tem outras cores maravilhosas do Java também. Ó, um cuidado aqui que vocês têm que ter, não sei se vocês prestaram atenção, se vocês trabalharem como eu, ó. Eu fiz o ponto meia assim, o meu ponto tricô, ó, eu tenho que pegar ele daqui pra lá, tá? Pra não torcer o ponto meia na outra carreira. Ó, venho aqui, o meu ponto tricô, ó, pego daqui pra lá. Senão, eu vou ter que distorcer o ponto meia na próxima carreira. Mais alguma dúvida, meninas? Vão colocando aí, gente. Vão colocando as dúvidas que a gente vai conversando, ó. Tá? Então, ponto meia. Eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês que eu acho que já dá pra vocês verem como fica. E a partir disso aqui, vocês vão ter o tamanho da almofada que vocês quiserem, né? Às vezes, a gente já tem uma almofada de um tamanho em casa e quer só trocar a capa, mede essa almofada, faz aquela amostrinha, né? Que nem todo mundo gosta de fazer, mas é necessária. E coloca os pontos na agulha. Então, aqui nesse tamanho aqui, eu tô com 40 pontos. Já vou medir para mostrar para vocês que vai dar 40, não vai dar, esse não dá 40 centímetros, dá um pouquinho menos. Só puxar aqui o fio. E é uma peça que fica linda. E, gente, agora é época de final de ano, né? Fazer um dinheirinho também é bom. E fazer uma almofada, costurar o recheio da almofada, como eu digo, também não é uma coisa tão difícil. Então, se vocês tiverem onde comprar matéria-prima, super vale a pena fazer o recheio também, porque vocês fazem um recheio mais reforçado. Que ele fica dura mais tempo também, né? Porque tem alguns recheios que a gente compra, eu mesma comprei uma vez, vários, e eles não são bons, tá? Eles ficam molinhos em seguida, e aí vão perdendo completamente o formato das almofadas. E as capas daí ficam enormes, porque a almofada, o recheinho de dentro se desfez, né? Então, também tem essa parte de quando a gente faz esse recheio, a gente acaba tendo mais qualidade no trabalho. E vender as almofadas agora nessa época de fim de ano também é um bom lucro, um bom presente, porque as pessoas podem dar, né? E vocês também, se forem mandar para fora, podem mandar sem o recheio para não dar volume, né? Por causa do frete. E aí, vocês podem fechar com botão, vocês podem fazer de amarrar, e tem
que usar a criatividade para fazer a coisa render. Vocês podem misturar também almofadas mescladas com almofadas lisas ou texturas diferentes, né? Que tem aquele fio peludinho, tem o fio crespinho. Então, vocês podem criar almofadas em cima disso. Oi, Zuleide. Olha aqui, gente, ó. Aqui vocês já notam, ó, que se eu apertar, que ele tá duplo, ó. Tá? Ele tem ponto meio aparecendo dos dois lados. E aqui, ó, eu já consigo ver, depois andando, o meu trabalho crescendo, se ele tá pegando um no outro. Porque se ele estiver pegando um no outro, eu tenho que arrumar, tá? Senão eu não vou conseguir colocar meu recheio ali, porque ele vai ficar fechado um pedaço. Eu vou pegar a fita aqui pra gente medir com quantos centímetros eu fiquei aqui nesses 40 pontos. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó, ficou aqui com 24 centímetros, essa daqui. Então, daria uma almofada. Se eu quiser fazer nesse sentido aqui, eu posso só fazer o comprimento que eu quiser e depois colocar o forrinho, que ele também vai ficar numa almofada estilo essa que eu coloquei, tá? Ele é bem facinho. Gente, meia, para fazer essas meias aqui também fica sem costura na ponta do pé, ó. Também dá, tá? Uma dica extra aqui pra vocês, porque vocês vão colocar a quantidade de pontos, não vai ter calcanhar, claro, mas é uma meia bem gostosinha. Chegou lá em cima, separa os pontos, divide em dois pra fazer a barrinha, e aí é só arrematar e tá pronto um parzinho de meia, né? Quantas vezes a gente quer doar um parzinho de meia e não sabe como fazer de um método bem simples, e aqui tá um método bem simples. Vou mostrar pra vocês, então, ela aqui, como é que ela ficou, ó. A minha, vamos ver. Ó, então, ó, aqui, ó, essa aqui é a lateral dela, tá? Eu arrematei os pontos. E aqui tá o avesso, ó. Então, ó, é isso que eu digo pra vocês, ó, ela não pode ficar um fio, nem um fio unindo ao outro. Aqui eu comecei colocando os pontos exatamente como eu botei ali, só que aqui eu tô com 97 pontos, ali eu fiquei com 40. Tá? Então, é um detalhe de um ponto a mais, às vezes dá uma diferença bem interessante. E aqui, ele ficou pontudinho, mas se vocês quiserem deixar ele arredondadinho, vocês podem passar um fiozinho aqui dentro, tá? E dar uma puxadinha, ó, que ele vai arredondar o cantinho da almofada também. Então, são detalhes. Ou botar um tassel, ou botar, né? Então, aí vai dar ideia de vocês. E aqui eu arrematei para, então, costurar. Então, eu coloquei os pontos, ó, 97, trabalhei os 20 centímetros, e aí, eu estou com uma almofadinha que eu mesma fiz, vamos levantar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Que eu mesma fiz, ó, tá? Que ela tem 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de altura, tá? Então, eu cortei 50 por 40, passei na máquina, e fechei a mão aqui, esse pedacinho, depois de botar bastante enchimento. Ela tá bem cheinha, tá? Porque, em seguida, isso aqui acaba murchando conforme o uso. Se é uma almofada que quase não é usada, ok. Mas aqui na minha casa, por exemplo, todo mundo adora se escorar nas almofadas, então elas acabam ficando murchinha bem rápido. Vamos conversar um pouquinho para ver qual é a dificuldade de vocês. Temos alguma dúvida? Vamos ver... Olha, Alice, pode ser pontos pares ou pontos ímpares, tá? Não existe uma regra. Aí é a questão do tamanho que tu precisa que fique mesmo. Eu coloquei a fibra siliconada, que é a mesma que eles usam para encher a amigurumi, para fazer os bichinhos, né? Botei mesma fibra que eu tinha aqui em casa. Então, ela foi tipo meio quilo aqui nessa almofadinha, tá? Porque eu deixei ela bem cheinha mesmo, bem grandinha. Bem gordinha, como eu digo. E não esquecendo que a gente tem que fazer a capa que fique bem justinha nesse recheio, tá? Não deixem pontos sobrando, carreira a mais, não. É melhor vocês fazerem a menos as carreiras e os pontos do que a mais, tá? Porque senão vai ficar feio, porque ela não vai ficar no formato da almofada. E a gente quer que fique naquele formato bem bonito, bem gostoso, né? Com barbante, pode fazer. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu pego pra vocês, só um pouquinho. Eu tenho a minha do meu ateliê aqui, que eu fiz
com barroco. Só vou pegar pra mostrar. Aí eu tenho uma poltrona aqui, então eu botei uma poltrona, eu botei uma manta e botei a minha almofada, ó, tá? Então, essa aqui eu fiz com barroco. Aí eu fiz com ponto arroz, trança, e a outra parte eu fiz lisa. Se vocês quiserem também, dá pra fazer a almofada num tecido liso e só uma parte de tricô e vocês costurarem só uma parte. Exatamente, Fátima. Exatamente. Faça os dois lados de uma vez só, como se eu estivesse usando uma agulha circular. Bem isso aí, tá? É bem tranquilo de fazer. Então, essa peça que eu fiz aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ela foi tecida de uma vez só. E ela está fechada, tá? Pelo jeito de fazer. Então, é bem tranquilo de fazer. É isso aí. Tu entendeu exatamente o correto. Ela é, vamos dizer assim, ó, mais fácil de fazer nesse sentido, né? E se quiser trabalhar na agulha circular, também é a mesma coisa, né? Só que tem que cuidar para não ficar redonda embaixo, né? A gente precisa fazer ela fechada. Por isso que o ideal seria daí, então, fazer como eu fiz, né? Aberta. Não, essa minha blusa não é barra inglesa, essa minha blusa é arroz duplo. Arroz duplo de fio bambu, tá? Foram 3 novelos nela. Ainda vai entrar no meu canal, não deu tempo ainda, gente. Netinha pequena e mais outra netinha a caminho, tá bem difícil a vida da vovó aqui. Não tem muito tempo. Mas vamos ver essa costura aqui, como é que fica, pra gente fechar a nossa almofada. Vou botar aqui e daí eu vou mostrar pra vocês uma outra almofada que eu tô tecendo também com o mesmo fio. Pra vocês verem que a gente tem outras opções de fazer também. E outra almofada que fica linda demais é aquele fio peludo, nosso fio... Ah, deu um branco, gente, coisa séria. Eu tenho vários novelos aqui, inclusive. Vamos ver se eu pego um aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Aqui nessa caixinha. A pessoa tá cheia de trabalho pra fazer. O Imperial. Tá, ó, esse fio também. Então, vocês podem fazer assim, uma almofada mesclada, uma almofada peluda. E fazerem um composê de almofadas pra deixar a sala de vocês bem linda. Ou presentear, né? Então, é uma coisa que fica... quanto mais coisas a gente vai fazendo, mais ideias a gente vai tendo e a gente vai melhorar. Eu vou costurar essa aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço. E depois vou mostrar a nossa outra almofada que eu tô fazendo, tá? Só vou misturar a câmera. Então, aqui eu vou colocar o nosso enchimento, ó. Ajustar bem ele aqui dentro. Ó, aqui. E daí, a gente vai costurando aqui, ó, ponto por ponto. Como se fosse uma peça de roupa, né? Ó, venho aqui, pego aqui. Nesse. Sempre tentando puxar, para não aparecer a outra cor embaixo. Ó, ponto por ponto. Sempre, sempre aqui. Então, que nem eu disse, quem sabe costurar, ó, com grafting aqui, quiser fazer, também dá pra ser, tá? As que eu tenho na minha sala até são. Mas aí já é um passinho um pouquinho mais além. Para uma aula tão rápida, que nem a nossa live aqui. Mas vocês podem procurar aí na internet, tem vários vídeos que ensinam a fazer. E também daí não fica costura nenhuma. Ó, sempre desta forma. E deixem bem justinho, porque depois, ó, ela tem que ficar, ó, bem fofinha, como ela tá ficando aqui. Essa combinação de cores, esse fio é realmente muito linda, né? E existem outras combinações também. E a gente pode aproveitar também as nossas sobras de fios, né? Então, esse fio é um fio acrílico, né? Não é um fio de lã, então ele não vai aquecer. Como a gente imagina, vai ficar quente. Não, ele não vai ficar quente porque ele é um fio acrílico,
né? E vai ficar gostoso e vai deixar a nossa sala bem bonita. O quarto, né? Se quiser fazer a almofada para cama, uma peseira também, porque ele acaba rendendo por usar uma agulha grossa, né? Que eu usei a agulha 8. Então, ele acaba dando um rendimento bem bom pra gente fazer uma decoração bem bonita. Né? A gente tem que abrir a nossa caixinha de ideias lá e usar os fios que a gente tem a nosso favor, para deixar os nossos ambientes com a nossa cara, nosso jeito. Ó. Então, aqui eu vou indo, puxando, e ele vai fechando. Podem ver que ele tá meio esgaçadinho, tá? Mas é isso aqui mesmo que tem que acontecer. Eu não posso deixar ele sobrando, porque não vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês uma outra que eu tô fazendo aqui, que ela vai ficar estilo aquela ali que eu mostrei pra vocês do meu ateliê. Que é uma almofada que eu gosto bastante de fazer, que é as almofadas com tranças. E vocês podem buscar inspiração, até lá no meu Instagram tem uma foto de inspiração de almofadas, que tem várias almofadas para vocês terem ideias e, né, e inventar, criar a partir disso aí. Porque a gente precisa ter onde, né, se basear, buscar uma informação, alguma coisa que a gente possa se guiar. Ninguém, essa história de que criar, né, é como dizem, nada se cria, tudo se copia, não é se copia, mas se usa pra gente ter um norte, né, onde buscar uma informação, uma ideia, um gatilho mental para criatividade. Eu vou deixar isso aqui de lado e vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Ó, essa aqui, ela é bem trabalhada. Olha como ela parece que tá pequenininha, aqui é com 40, tá? Costura aparecendo. Ah, tá, costura a gente chama de costura invisível, que é a gente vai pegando ponto por ponto, né? Não falha nenhum. E isso é uma outra coisa também aqui, ó. Quando eu trabalho aberto, que nem essa, eu uso o ponto de borda, tá? Porque depois, na hora de costurar, ela vai ficar mais fácil. Aqui, nesse caso, essa minha aqui tá com, ó, esticando, né? Porque a gente precisa esticar. Ela tá com 35 centímetros, tá? E eu vou trabalhar 80. Aqui eu tô com 34 centímetros. Esticando também, eu tô com 34 centímetros. Então, eu preciso trabalhar 80 dela, dobro no meio, né? Vamos dobrar no meio. Vou costurar duas partes, coloco o enchimento e fecho a terceira parte, tá? Se vocês quiserem fazer com zíper, também para tirar a capa para lavar, também pode, tá? Aí é uma questão de preferência de cada pessoa, né? Dependendo também do uso da almofada, da peça. Então, é mais ou menos isso aí. Aqui, coloquei os 40 pontos mais 2 de borda e fiz 8 pontos arroz duplo, uma trança de 8, 8 arroz duplo, uma trança de 8 e 8 arroz duplo. Então, ela vai fazendo esse degradê de cores aqui, né? Essa mescla toda. E a gente nunca sabe qual vai ser a próxima cor que vai chegar. Até aqui, eu usei, ó, não usei um novelo todo também. Então, quer dizer que com menos de 2 novelos, 1 novelo e meio, provavelmente, eu faço uma próxima, tá? Então, que eu acho que com 3 novelos eu faço esta almofada e a outra que eu mostrei pra vocês. Porque ele rende, né? Na agulha 8 ele acaba rendendo bem. E o avesso fica assim, a nossa trancinha de 8, que é a corda, aquela mais tranquila que tem, né? E o arroz duplo, que é 2 meio e 2 tricô, avesso repete, e na próxima a gente troca, a gente inverte. Então, ela dá essa impressão aqui de uma escadinha, ó, que é a mesma coisa da minha blusa. Ela dá essa impressão de escada. A trança aqui é o que tem de mais comum, tá? 8 por 8. Mas ela dá esse efeito justamente por isso. E o que que eu faço? Se a minha trança tem 8 pontos, eu trabalho 8 carreiras. Que daí ela não fica nem curta e nem longa. Ela vai te dar uma trança mais ou menos do mesmo tamanho, né?
que da largura e altura para dar um trabalho assim mais equilibrado, tá? Então, aqui essa mistura de cores, eu considero que tanto num sofá, vamos dizer, um marrom, um cinza, um sofá claro, vai ficar bonito, um sofá colorido vai ficar bonito, né? Então, é uma coisa que é bem interessante fazer esse jogo de cores, que a gente já pega pronto, inclusive, né? Não precisa nem pensar o que é que tu vai combinar, né? Então, essa aqui é uma outra opção para vocês verem que existe esta possibilidade de ser feita. E não esqueçam, né, gente, tem que dar aquela passadinha lá no site do armarinho do Bazar Horizonte para comprar o material, né? Ó, a Java tá na promoção, aproveitem. Quem não tem Java em casa, aproveita para comprar e fazer o seu trabalho, que tá valendo muito a pena. Vamos aproveitar essas liquidações agora, né? As tranças, para fazer, aproveitar os fios e aproveitar e deixar tudo muito lindo e já ter fio pro ano que vem, né, gente? Que sempre vem com outro valor, então vamos aproveitar e deixar um estoque guardado ali. A cor da minha blusa eu não tenho mais esse, é o vermelho, tá, Sandra? Eu não sei te dizer. Aqui, que parece uma barra inglesa, não é uma barra 1 por 1, Maria. Não é barra inglesa, tá? Ele é barra 1 por 1 normal. Ela é retinha, ela não tem nem cava. Deixa eu ver se vocês veem, ó. Ela não tem nem cava, nem degote essa blusa. São 2 retângulos. E depois a manga que tem os aumentos, mas é bem... E a minha manga é 3/4. Eu usei só 3 novelos, tá? Com a agulha 6. Mas se vocês quiserem usar com a barra inglesa, também vai ficar muito lindo. Vamos ver mais algum comentário, gente. Ah, Sandra, a gente tá sempre inovando, né, Sandra? Sempre buscando formas de melhorar o acabamento, porque assim, ó, pra mim, o acabamento é uma parte importantíssima de um trabalho, tá? Porque às vezes acontece tu pegar um trabalho lindo, mas o acabamento realmente, eu digo, dá de chorar, né? A vontade de chorar, porque tu olha assim, aquele trabalho é tão lindo, mas na hora de fazer o acabamento a coisa não ficou legal e acaba deixando a desejar, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com essa parte de acabamento, tá? De arrematar bem os fios, esconder bem direitinho para eles não ficarem aparecendo. Uma dica também que eu vou dar para vocês, deixa eu pegar a minha aqui. A minha coitadinha já tá, ó, cola pano, tá? Então, o que que acontece? Terminei ali, vou ter que arrematar o meu fio, eu escondo com a agulha de costura, né? A agulha de tapeçaria, passo por dentro do fio, onde der para esconder, eu dou um pinguinho, só um pinguinho daquela cola, né? Ali no fio e corto rente, porque ele vai secar e não vai ficar saindo para fora depois, porque quando a gente lava, né? A gente acaba usa muito a mesma peça, ela acaba com o uso, ela acaba aquele fio saindo do lugar, né? E não fica legal o acabamento, eu acho. Então, a gente pode ter esses pequenos cuidados, né? De fazer toda a diferença da agulha, da costura ser uma costura bem feita. Todos esses detalhes fazem toda a diferença do nosso trabalho, né? Mais alguma dúvida, meninas? Querem ver mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? O que acharam de hoje da aula? Hoje o pessoal foi rápido na aula, na saída. Também foi uma peça bem fácil, né? Fui bem boazinha hoje com vocês. Hoje a gente viu uma coisa bem tranquila de ser feita e algumas dicas. A cola eu uso sempre, tá? Todos os meus vídeos, todos os lugares, vocês vão ver eu usar cola, porque eu acho que ajuda. Antigamente eu usava uma outra cola, que foi a primeira que lançaram, ela ficava mais durinha. Hoje em dia, esta cola pano, ela não fica, tá? Então, pode usar tranquilo e ela não sai quando lava. Então, pode usar tranquilamente. Tanto no tricô quanto no crochê. Qualquer técnica, na realidade, que tenha que esconder o fio. Mais alguma dúvida, meninas? A não ser qual cor escolher para fazer o seu trabalho lá no site do Bazar Horizonte? E aí, vamos ver. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, alguma dica? Isso aí, Sandra, vamos lá, vamos comprar. Que bom, Fátima. Que bom que vocês gostaram da aula, então. E eu espero revê-las em breve novamente por aqui. E estou à disposição de vocês também nas minhas redes sociais, assim como o Bazar Horizonte também está à disposição de vocês para adquirir nossos materiais, né? E fazer uns trabalhos bem bonitos, porque
Nunca é demais tricotar, faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Então, espero vocês numa próxima oportunidade. Por hoje, eu me despeço por aqui. Beijos. Tchau.